Olá, pessoal, bem-vindos ao CronTV, bem-vindos à TV Galáctica. Hoje eu vou fazer uma pergunta a você. Você está sob o efeito Lúcifer? Então, vamos ver se você vai entender o que eu vou dizer aqui. O efeito Lúcifer atua muito na psique de líderes mundiais e espiritualistas. A mente humana, pessoal, tem uma capacidade infinita para transformar qualquer um de nós em amáveis ou cruéis, compassivos ou egoístas, criativos ou destrutivos, e fazer com que alguns cheguem a ser vilões e outros heróis. Pessoal, qualquer pessoa pode cometer crimes e demonstrar comportamento violento. A noção de que somente as pessoas doentes podem cometer atos extremos e reprováveis não é corroborado pelos estudos elaborados por esse assunto na criminologia. O efeito Lúcifer surgiu de um experimento aí controverso na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em 1971, que saiu do controle e desencadeou diversos estudos de como diversos fatores externos podem favorecer o comportamento violento de qualquer pessoa. A partir desse experimento, o poder e a obediência passaram a exemplificar algumas das formas de facilitar este tipo aí de comportamento. O experimento surgiu no departamento de psicologia pelo psicólogo Philip Zimbardo, com a intenção de analisar as consequências psicológicas do ambiente prisional. Para isso, pessoal, 24 homens que não tinham antecedentes criminais, que não usavam drogas, e não tinham histórico de comportamento violento, eles foram colocados no porão do departamento de celas nos Estados Unidos com uniforme de prisioneiros e outra metade do lado de fora com uniforme de guardas. O local foi alterado para ser ao máximo com um ambiente prisional e aqueles que seriam os guardas foram dadas informações sobre como agir. No decorrer do tempo, foi possível notar o comportamento de cada um mudando drasticamente, até o ponto em que o experimento, pessoal, precisou ser interrompido pelo nível de descontrole. Olha que louco! Principalmente dos guardas, que exerciam poder degradante e humilhante sobre os prisioneiros, que, em sua maioria, eles obedeciam e não reclamavam das condições que lhe eram colocadas. E mesmo com a rebelião de um dos prisioneiros e a sua saída, após um descontrole, os outros continuaram. Foram 6 dias com diversas atividades e dificuldades criadas aí pelos envolvidos, que levaram ao pedido de finalização do estudo pelo estado emocional degradado dos 24 homens que participavam aí do experimento. A partir desse experimento, então, foi possível notar o quanto o poder sobre o outro pode afetar o psicológico de alguém e até transformar alguém aparentemente normal em uma pessoa agressiva. Esses dados foram muito importantes para perceber outros fatores que envolviam o comportamento criminoso, não especificamente analisando fatores individualmente, mas toda a parte biopsicossocial que pode envolver as pessoas agirem de uma determinada forma, entendeu? Desta forma, foi possível perceber que as situações do cotidiano podem também ser relevantes para o comportamento do que simplesmente o lado psicológico e biológico. O uso de regras e os papéis dados às pessoas fazem diferença no comportamento. Os nossos papéis aí na sociedade podem se influenciar na nossa visão de mundo, tanto como autoridade como subordinado. Até as formas de se vestir e se colocar em um ambiente faz diferença, além da relação em grupo que também influencia na mudança de comportamento. O evento histórico que pode melhor demonstrar aí esse tipo de comportamento na prática é o do nazismo, por meio dos soldados nazistas, como o caso de Eichmann, tenente-coronel nazista, que em seu julgamento afirmou ter solicitado a deportação de judeus para que fossem executados simplesmente por seguir ordens de forma impecável e realmente acreditar aí no regime nazista.
Hannah Arendt analisou o julgamento e escreveu sobre a banalização do mal, nesse sentido, sendo muito aí criticada na época. Todos esses atos aí normalmente são reprováveis porque analisa de fora, mas ignoram a influência do poder, da autoridade e da cumplicidade de ações feitas em grupo com papéis muito claros e definidos. Outro exemplo, pessoal, é o experimento de Milgram, elaborado em 1962 por Stanley Milgram, psicólogo norte-americano, e que envolveu obediência cega diante aí de um ato violento. Para isso, alguns homens foram escolhidos para participar do experimento, onde eram separados entre professores e alunos, e cada um era colocado em uma sala separada. O professor fazia perguntas com a supervisão de uma pessoa de jaleco, enquanto o aluno, em outra sala, as respondia escolhendo entre 4 alternativas. Quando as respostas eram incorretas, o professor era orientado a apertar um botão que daria aí um choque no aluno. Cada resposta incorreta aumentava a voltagem do choque, sendo informados de que não tinha problema e não faria mal. Na verdade, o aluno estava atuando e errava questões propositalmente para aí fingir que levava o choque e tinha reações diferentes a cada um. A análise era focada no professor e até onde iria a obediência de alguém nessas circunstâncias, na tentativa de compreender como os soldados nazistas eles obedeciam os comandos superiores para matar judeus e cometer genocídio. Nesse caso aí, pessoal, foi possível perceber também a força da obediência pela transferência da responsabilidade para uma figura aí de autoridade. Os professores questionavam o ato ao ouvirem o sofrimento do aluno, mas continuavam apertando os botões ao ouvirem o supervisor de jaleco, indicando que continuassem e dizendo que se responsabilizava pelo ato, mesmo sendo o professor a praticá-lo. Visualmente desconfortáveis, a maioria dos professores continuava apertando os botões e aumentando a voltagem dos choques. Um fator aí relevante para todos esses casos colocados é a falta de questionamento e a falta de responsabilidade social. Mesmo que as pessoas não concordem com o que estão fazendo, a visão aí de autoridade diminui significativamente o nível de questionamento dos subordinados e o senso de coletividade em que não ocorra prejuízo com o outro. Pessoal, a noção de que vivemos em sociedade, que temos responsabilidade social, fica prejudicada quando a figura de autoridade é mais forte, sobrepondo o indivíduo pensante. Esses dois experimentos, então, foram muito significativos e esclarecedores para os estudos seguintes e até hoje são analisados pela psicologia para compreender muitos dos comportamentos humanos em situação de estresse. Existem vários exemplos, estudos sobre o assunto, inclusive aí na criminologia, que vale a pena serem lidos e analisados. O efeito Lúcifer tenta, juntamente à psicologia social, demonstrar que existem diversas formas de compreender o comportamento violento e criminoso como algo complexo e dividido entre vários aspectos, quando envolvem seres humanos vivendo em sociedade. A obediência à autoridade e a relação em grupo são somente alguns aspectos desses estudos psicológicos que já demonstram a facilidade como pessoas aí aparentemente normais podem agir de forma reprovável pela sociedade e que qualquer um também está sujeito a isso, sendo relevante compreender como isso acontece e o que pode ser feito de forma preventiva. Então, pessoal, antes de tudo, o pesquisador Zimbardo entende que a maldade é uma questão de poder. É o exercício do poder para intencionalmente infligir a alguém a mal psicológico ou físico. Ele identifica, então, os 7 processos sociais aí capazes de tornar uma pessoa mais suscetível a cometer algum tipo de maldade. Primeiro, vamos lá, dar o primeiro pequeno passo sem pensar. Normalmente, algo quase insignificante, mas que abre as portas para abusos cada vez maiores e que, quando aumentado pouco a pouco, não se percebe o resultado final. Vamos
entender, então, a desumanização do outro. Segundo, é mais fácil fazer mal a alguém quando não se vê ou não se sabe quem é essa vítima. Terceiro, os prisioneiros de Stanford não se chamavam John ou Peter, mas 416 e 325 eram guerreiros anônimos. Quarto, desumanização própria, quando se está anônimo numa multidão, a maldade é diluída entre os demais. O antropólogo R.J. Watson estudou 23 culturas em seus processos de ir à guerra. Dos 8 povos que iam para a batalha sem pinturas ou ornamentos específicos, apenas uma tinha alto grau de violência. Isto é, torturavam, mutilavam e matavam seus inimigos. Mas dos outros 15 que mudavam a aparência ou se escondiam atrás de óculos escuros e espelhados e uniformes padronizados, tornando-se anônimos, 12 matavam e mutilavam. Ou seja, dos que matavam e mutilavam, 12 entre 13 mudavam a aparência, mais de 90%. Temos também aí a difusão da responsabilidade pessoal, ou seja, quando o criminoso é linchado, a culpa é da multidão e não dos socos e pontapés individuais. Mais aí do que covardia do grupo, representa a diluição da culpa. Outro ponto é a obediência cega à autoridade, como demonstrado por Milgram. A autoridade também funciona como para-raios para atribuição de culpa de quem apenas aí executa ordens. Isso a gente viu há muito tempo atrás, aí, no caso do cãozinho do Carrefour, que foi espancado e morto porque foi dado ao rapaz que cuidava do pátio que tinha que acabar com o cão. Que houve até aquela passeata, saiu aí em televisão. Então, a adesão passiva às normas do grupo, ou seja, odiar a torcida adversária, faz parte do ritual de vestir o uniforme do seu time, mesmo que seu irmão esteja do outro lado da arquibancada. Mesmo que você odeie uma pessoa que nunca viu, apenas por causa das cores que ostenta. Somos todos ainda tolerantes, passivos à maldade, através da inatividade ou indiferença. Muitas vezes aí o indivíduo não é o responsável direto pela maldade, mas permite, inabalável, que ela seja praticada. Quando essa cadeia aí de eventos ocorre numa situação que não lhe é familiar, ou seja, onde seus habitantes padrões de resposta não funcionam, você está pronto para perpetrar o mal e nem se dará conta disso. Nesse momento que sua personalidade e princípios morais já estarão desligados, o pesquisador explica que a chave para tal comportamento está na situação em que a pessoa se encontra e aí na enorme influência que ela tem sobre os indivíduos. O sistema formado pelo conjunto de bases acadêmicas, cultural, social e política do indivíduo cria situações que haverão de corrompê-lo. No experimento aí de Stanford, os papéis de guardas e prisioneiros faziam parte do repertório dos voluntários. Assim que os sorteios foram realizados, cada um encaixou-se a seu papel automaticamente, de acordo com estereótipos pré-concebidos. Então a questão é, para mudar uma pessoa, você tem que mudar a situação? E se quer mudar a situação, precisa entender em que parte do sistema está o poder. É necessário identificar e remover do ambiente o elemento dessa equação determinante para que a pessoa assuma o papel de guarda sádico e mantenha-se ali. Zimbardo, ele esperava ainda que seus 30 anos dele dedicados aí ao tema pudessem ser esclarecidos alguns tópicos no sentido de evitar que problemas semelhantes ocorressem novamente. Na pesquisa dele, demonstrações clássicas do poder de situações aí sociais distorcem identidades pessoais, valores e princípios morais, longamente celebrados no momento em que alunos e soldados internalizavam o brutal papel de um guarda sádico. Enquanto o Pentágono insistia na tese que algumas maçãs podres haviam estragado todo o cesto, Zimbardo, o pesquisador, tinha certeza de que o cesto que era ruim, não necessariamente as maçãs. Para ele, as pessoas não podem ser consideradas inteiramente boas antes de terem sido postas à prova numa situação extrema. O experimento é utilizado hoje em dia para mostrar que a situação talvez tenha mais influência no comportamento das pessoas ou atribuição situacional.
A atribuição de disposição é a causa, está na própria pessoa, onde o poder mexe com sua psique e faça ter comportamentos maldosos. Então, por que isso seria tão diferente no ambiente espiritualista? Tipo, o que ocorreu há alguns anos aí com o João de Deus? O que acontece ali com que faz com que as pessoas deixem que seu lado monstro de algum lugar do médico, porque lá o monstro vira Deus. É assim, ele acha que pode tudo, sem ser questionado, ficando impune, porque se considera uma celebridade, tomado, obviamente, pelo lado egóico e demoníaco do seu próprio ser, exercendo toda a sua teomania, tomada por sua sexualidade desenfreada, obviamente, aliciada também por algum dos seus seguidores, né? Muito provavelmente, então, a resposta para melhorar as pessoas está no ambiente em que elas vivem. E mudar as pessoas fará pouca diferença no resultado final. O resultado mais previsível, conforme Stanford, é que as novas pessoas adotem o comportamento das anteriores por influência do meio. O que precisamos entender, então, é identificar e eliminar as falhas desse ambiente, entender o que o torna tão opressor e negativo. O, o que vem por aí. Mas será que a palavra final do Zimbardo é que todos nós, independentes aí do nosso caráter ou inclinação, estamos fadados a cometer maldades várias vezes durante a vida, em virtude de uma combinação de eventos? Na verdade, não. Zimbardo acredita que somente entendendo a maldade e suas mais profundas causas e manifestações é que poderemos conhecer o seu antídoto. Autoconhecimento, então, é a base, pessoal, para não cair nessas armadilhas. Autoconhecimento é libertador. Portanto, conheçam a sombra que cada um de vocês tem para que vocês possam ser a luz desse mundo. Portanto, não acreditem em tudo. Faça como eu. Pesquisem. Beijo. Até o próximo Conexão X. Até o próximo programa.